Vamos lá, galera. Estamos aqui na nossa nova temporada do Papo AV, o podcast da Araribóia Vale, a comunidade de empreendedorismo, inovação e startups de Niterói, a melhor comunidade de empreendedorismo, inovação e startup, direi do Rio de Janeiro, por que não? E hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu parceiro já de muito tempo, de longa data, desde antes da Araribóia Vale, o meu parceiro aqui, Rafael Honorato, que vai falar aqui com a gente hoje sobre empreendedorismo, inovação, startups, tudo isso aí que envolve os tópicos aí que eu falei que a Araribóia Vale engloba, falar sobre jornada empreendedora e muitas outras coisas. Então aqui deixa antes eu me apresentar também, né, falar um pouco de mim aqui, Sávio Souza, eu estou como líder hoje na comunidade da Araribóia Vale e também, assim como o Rafa, sou empreendedor aí, tenho a minha startup na área de dados, análise de dados, né? Mineração e análise de dados mais especificamente. É a EBA Dados, estratégias baseadas em análise de dados. Hoje aqui eu vou fazer um papel aqui muito bacana de host, vamos dizer assim, né? Um apresentador aqui desse nosso querido podcast da nossa comunidade Araribóia Valley, feito por empreendedores e para empreendedores. E Rafael, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. A gente que já se conhece há muitos anos, né? Há muito tempo que a gente já se fala, desde antes da Araribóia Vale, e que a gente já está nessa jornada empreendedora aí. Já há quanto tempo, Rafa, que você já tá nessa jornada empreendedora? E aproveita e fala um pouquinho de você aí, já se apresenta para a galera que está ouvindo a gente. Valeu, Sábio. Obrigado pelo espaço. Olá a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rafael Norato, empreendedor em várias frentes, né, de diversos alcances, mas meu foco hoje de ação é a Lidero, que é uma startup de educação. Estou lá na Araribóia também como uma das lideranças, entre outras coisas, mas eu acho muito legal essa retomada nossa. Para quem não sabe, a gente fazia podcast em áudio e agora estamos lançando essa versão em vídeo, né? Com um convidado muito especial, que sou eu, no caso. Tô brincando. Faltou Especialíssimo. um convidado melhor, então eu falei, vamos botar um cara da comunidade mesmo? Melhor é impossível. Não, eu tô brincando. Eu fico honrado mesmo de estar aqui e fazer parte disso aqui, né? Desse movimento que começa em Niterói e que é reconhecido no Brasil inteiro. As pessoas veem o que a gente faz de bom lá em Niterói. Apesar de eu estar em São Paulo, comemorei aí, eu tenho boa relação. E o que a gente faz reverbera pelo país. Então, eu fico muito feliz em fazer parte desse movimento, colocando lá meu tijolinho também. Lembrando que a comunidade, você falou de Niterói, né? Ela tem como principal mote aqui trabalhar com empreendedores de Niterói, mas ela não é restrita só aos empreendedores de Niterói, e o próprio Rafa é exemplo disso, né? Então, quem quiser saber mais aí, já vou aproveitando a oportunidade de a bola que você levantou, quem quiser saber mais e tiver interessado em conhecer a Araribóia Vale, mesmo que não esteja em Niterói, fique à vontade para entrar lá e se conectar, né, na araribóiavale.niterói.br. Mas pode aproveitando aí falando um pouquinho de você, inclusive, Rafa, que você estava falando aí sobre a escola Lidero, né? Você aproveitou e comentou da Lidero, que é a primeira escola que aproveita aí para explorar os superpoderes, né? Criada para despertar os superpoderes que todos nós temos, né? Mas a gente não sabe, talvez, ele que tem, né? Ou é subexplorado. Então fala um pouco aí desse grande objetivo aí que a Lidero tem. Pois é, cara, eu, assim, como bom nerd, né, a gente sempre lê muito quadrinho, né, assiste agora filmes. Quando a gente era criança, não tinha esse privilégio de ter bons filmes de super-herói, então a gente lia bastante coisa. Então, esse mundo nerd, para mim, sempre me fascinou, e eu sempre gostei muito desse pensamento, assim, fala, cara, tem tanto potencial nas pessoas, e às vezes elas têm que viver de uma forma limitada, subjugada, não conseguem explorar seu potencial. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Então, aí surgiu a Lidero nessa direção, né? Uma escola de superpoderes, onde a gente tem cursos e experiências para ajudar a despertar esse potencial que todo mundo já possui ali em maior ou menor grau e que ajuda em toda a área da vida, que ajuda o cara a liderar melhor, a mulher a desempenhar um bom papel como empreendedora, a pessoa começa a ter um olhar mais humano do todo, né? Não só ali focada nela, mas na sociedade inteira. Então é isso que a gente busca gerar de mudança, né? Através da educação, que é tão necessária no Brasil. Então eu acho que a gente está bem alinhado com o que precisa ser feito. E aí, para quem quiser conhecer, acessa aí Escola Lidero, né? @Escola Lidero nas redes, ou então lidero.com.br
e acompanha lá o que a gente tem feito. E na prática, como é que isso funciona, né? Quem estiver interessado, quem quiser saber um pouco mais, ele vai ter esse exercício, né? Vai passar por esse exercício de explorar ali suas habilidades que estão ali inertes, que ele não sabe que pode explorar, através de quê? Através de cursos, através de palestras, quais são as maneiras assim que a pessoa vai encontrar na Lidero para conseguir explorar os seus superpoderes? Hoje a gente conta com cursos, né, mini cursos e cursos mais focados, mais amplos, que são a principal expressão. Tem mais coisa boa vindo por aí, que eu não vou abrir, mas eu convido vocês também a participar do evento que a gente vai promover agora no comecinho de abril. Não sei quando vai ao ar isso, mas se você já passou a data, você pode rever o evento que vai ficar gravado, onde a gente vai contar um pouco da história do que a gente tem feito na Lidero e quais são os novos passos aí para a gente ajudar mais pessoas e criando esse futuro para cada um. Então, o curso principal, eu acredito muito em dar, né, em ceder. Então, a gente faz muito evento aberto, a gente gera conteúdo para caramba, tem podcast, tem artigo, tem eventos abertos também que as pessoas podem participar. Então, tem uma infinidade de coisas aí que a gente busca gerar e sempre conectando com pessoas, né? Não só eu, não só lidero, mas a gente chama parceiros-chave, assim como o Sábio também foi parceiro numa entrega aí, principalmente naquele começo de pandemia, né? A gente conhece, né, AC e DC, né? Antes da Covid, depois da Covid. Então a gente já se conhecia lá e a gente entregou muita coisa nesse inicinho ali de live e tudo mais, porque eu acredito muito nessa conexão, né? Por isso que eu estou também numa comunidade, porque eu acho que uma coisa que a gente perde enquanto empreendedores é quando a pessoa quer fazer tudo sozinha, sabe? Se fecha ali no quartinho, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, e a pessoa não vê um mundo de oportunidade, um mundo de conexões que podem ser aproveitadas, e a comunidade é uma expressão disso, e tem outras tantas que a pessoa pode aproveitar. E esse papo, esse canal que a gente está retomando aqui na Rádio Boa é muito legal, Rafa, porque aqui a gente vai meio que trocar uma ideia, né? Nós somos amigos, parceiros, então acho que isso ajuda, né, para a gente conseguir trazer pontos que talvez a gente não falasse em podcasts mais formais, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, você hoje com a Lidero, há quantos anos já existe a Lidero? Quanto tempo que a Lidero já está aí no mercado? Lidero começou em 2016, agosto de 2016. Engraçado até, assim, que a gente começou, eu estava com uma consultoria de gestão e processos para pequenas empresas, que é onde eu comecei a empreender com um pouco mais de força. Mas eu via que os empreendedores, justamente o que eu falei, eles eram muito sozinhos, muito solitários, sabe? As pessoas fechavam ali na caixinha, eu também fazia isso, fazia muito, de se fechar ali e se isolar, sabe? Então eu falei, cara, a gente pode criar uma comunidade para unir empreendedores e principalmente para gerar negócios. Então a Lidero, quando ela começou em 2016, ela era uma espécie de comunidade para empreendedores. Só que aí a gente foi vendo, conversando com as pessoas, que a conexão era um ponto importante, mas ela também queria aprender mais, aprender com mais profundidade, aprender sobre processos, aprender o que não estavam falando lá fora. Então a gente foi modulando aquilo e modificando, né, pivotando, como dizem no mundo da startup, e aí virou de fato o que a gente chama de escola mesmo, então focada em educação. E isso foi em 2019 que a gente fez essa virada. Então desde lá que a gente se posiciona assim como uma escola. E desde, né, a gente está falando aí já de 6 anos, então, né? Você naturalmente encontrou muitos desafios, né? Então, queria que você falasse um pouco aí do que você teve aí dos maiores desafios ao longo dessa jornada, e destacando ali coisas que aconteceram errado para você, porque acho que é importante falar isso, porque muita gente, né, opta ou deseja empreender vendo e se prendendo a exemplos muito bem-sucedidos, né? Casos famosos, você vai lá, abre lá propaganda, anúncio do meu sucesso, né? Meu sucesso, aquela escola lá que tem vários figurões lá do Shark Tank, né? Tem vários casos muito bem sucedidos, mas tem empreendedores como nós aqui, que a gente ainda não atingiu, né, os nossos maiores sonhos, a gente não conseguiu ainda chegar numa escala que a gente gostaria, mas que a gente está avançando dentro das nossas jornadas. Então, para quem está ouvindo a gente, quer empreender, mas ainda não tem uma noção exata assim, dos desafios, dos percalços que vai encontrar ao longo da sua jornada, e considere isso como sendo uma jornada,
né? Porque é um caminho bastante árduo, um caminho que não é tão claro, e é inclusive um destino, um lugar que você vai chegar que você talvez não alcance aquilo que você esperava no início, né? Você vai acabar depois alcançando o nível, como o próprio Rafa já mencionou. A Lidera começou de uma forma, 6 anos depois ela já tem um outro escopo. Então, assim, fala um pouco mais, Rafa, para a gente, para quem está ouvindo, principalmente para aqueles que desejam empreender, talvez ainda não tiveram a coragem suficiente para tomar essa decisão, mas compartilhar um pouco com essa galera sobre os desafios aí e alguns, se você pode dar de exemplo para a gente, alguns erros aí que você cometeu ao longo da sua jornada, para a galera ficar aí bem atenta para entender que empreender é muitíssimo interessante, muito valioso, mas também é bastante árduo, né? O caminho é bastante árduo. Olha, falar de erro, assim, vai ter umas horas esse episódio, hein? Resume para a galera, resume, Rafa. Vai ter, olha... Aqueles que talvez as pessoas mais se identifiquem, assim, não precisa listar sim. muito não, porque senão a gente vai ter o dia Não, todo. acho que a primeira coisa legal que eu posso falar é que, bem que você falou assim, aqueles gurus, aqueles caras que chegaram lá, e muita gente segue esse pessoal achando que, uma frase que o cara me disser vai me ajudar, ou eu vou assistir todos os vídeos desse cara aqui, toda a live dele, e vou ficar bilionário igual a ele. E assim, isso é uma grande ilusão, né? Tanto que cria um mercado de guru de palco, que o cara às vezes nem criou nada, mas ele vende um método que ele inventou da cabeça dele, mas que ele não praticou ainda. Ou ele vende um padrão de riqueza como se aquilo fosse o grande foco de empreender, e não é. Pode ser um resultado, mas não pode ser o objetivo de quem empreende. Então eu tenho um pouco de cisma desse pessoal quando vende esse padrão de riqueza, sabe? Riqueza e tal, vou ser rico. Então, o primeiro erro que a gente encontra, eu não sei se eu já cometi ele, mas assim, é você focar na riqueza. Acho que não, acho que não, comigo não. Mas, porque assim, quando você quer ser rico, todo mundo pode querer ser rico, mas eu quero abrir um negócio para ser rico. Então, qualquer negócio que você fizer, você vai mudar aquele negócio, você não vai colocar sua vida, sua paixão naquilo, porque o objetivo é só ser rico. Então, você vai fazer qualquer coisa para atingir aquilo. Pode cair até em esquema de pirâmide, pode entrar em fraude, porque seu grande objetivo é aquele. E isso é um grande erro, um grande vacilo. Agora, quando você diz, eu quero vender sapato, e eu quero vender os melhores sapatos do mundo, e aí com isso eu vou ser rico. Beleza, é outra história. Eu quero criar um software para ajudar as pessoas, e esse software que vai me deixar rico. Fantástico. Esse é o caminho. Então, não colocar riqueza como o grande objetivo, mas assim, o seu produto. E um produto que seja conectado com o que você gosta de fazer. Eu sempre procurei também empreender com coisas que eu gosto e sou apaixonado. Eu sempre brinco, por exemplo, que se alguém falasse, Rafael, investe aqui no negócio de futebol, mas vai dar muito dinheiro. Eu falo, mas cara, mas eu não gosto, não tenho paixão por aquilo, não vou entender direito, não vou conseguir estudar sobre aquilo porque eu não gosto. Agora fala assim, você vai fazer um negócio de educação, que é o que eu sou apaixonado, ou de filosofia, ou mais ainda, ou de esporte, Fórmula 1, ainda iria. Mas assim, a gente tem que procurar fazer coisas, negócios onde a gente seja apaixonado por aquilo. No caso do Sávio, ele é apaixonado por dados, por investigar números, por conectar ali as informações. Então, por isso que ele dá certo. Ele vai fazer daquela paixão um negócio que vai ajudar ele a ficar rico. Ou não ficar rico, mas viver confortavelmente. Então, acho que esse é o primeiro erro que muita gente comete. Eu vejo muito jovem aí que quer empreender para ser rico e aí vai fazer qualquer coisa para ser rico. E não é por aí que a gente deveria fazer. Então, esse é o primeiro erro. É a consequência, né, Rafa? É a consequência do trabalho bem feito, daquilo que você está, para o que você está se propondo a trabalhar, para aquilo que você se apaixona, você vai entregar valor para o próximo, você vai entregar valor para o teu cliente, e aí, consequentemente, você vai gerar receita e pode chegar na casa de um unicórnio, por exemplo, e valer $1 bilhão, mas não que aquilo seja o seu objetivo maior, né? Mas sim como uma consequência. O alcance e a realização financeira vai ser fruto da entrega que você fizer. Então, portanto, se apaixone pela entrega, né? Exatamente. E uma coisa importante também, você sabe disso, talvez quem está assistindo a gente saiba também, mas empreender, cara, é muito difícil. É muito difícil. Não tem gente que convença que é fácil, porque não é fácil. Sobra motivo para desistir, né? Total. Então, se você não for apaixonado por aquilo que você faz, você vai desistir. Você não vai aguentar pressão.
é fato. Agora, se você é apaixonado pelo tema, pelo produto, aí você vai trabalhar até de madrugada, você vai estudar sobre aquilo com prazer, você vai em evento relacionado e aprender, conhecer gente. Quando estiver no bar, você vai conversar sobre aquele tema, vai encher o saco dos seus amigos falando sobre o que você gosta, porque você é apaixonado. Então, isso vai te colocar no eixo quando a coisa estiver ruim. Então, por isso que eu falo, paixão é importante. Não é só um sonho distante, não. Paixão é o que te faz acordar e dormir tarde. Acordar cedo e dormir tarde. Trabalhar o tempo todo, porque você está apaixonado por aquilo. Então, parece meio brega, né? Meio clichê. Siga o seu coração, faça o que você ama. Mas é isso que vai fazer você chegar lá. Se você pegar assim, grande parte dos unicórnios, grande parte das empresas que chegaram lá, os caras eram obstinados por aquilo. O cara ia dormir e acordar fazendo aquilo. O case que eu gosto muito da Apple, o Steve Jobs era o cara mais obstinado que eu já vi assim, na história. E os grandes obstinados são aqueles que fazem a coisa acontecer. O Senna também era um cara super obstinado, o cara só pensava em Fórmula 1, só pensava em corrida, só pensava em vitória. Por isso que o cara chegou lá, sabe? Então, essa obstinação só vem quando você é apaixonado por aquilo. Não tem como pegar um tema que você não gosta e se apaixonar, é muito difícil. Melhor você pegar de uma coisa que você já gosta, já quer fazer, e aí se joga de cabeça até chegar onde você conseguir, né? Onde você puder, onde você quiser. Eu sei que eu vou tocar numa ferida aqui, porque tem muita gente que é apaixonada pelo Steve Jobs, idolatra ele, né? Mas ele é tão obstinado que deixou Você não vai a família de falar, lado, você né? não vai falar do Steve Jobs, mal do Steve Jobs na minha frente, não, rapaz. Tem esse detalhe. Cara, toda vez que alguém fala do Steve Jobs, principalmente agora que eu sou pai recente, né? No filme, quando eu vi, eu já fiquei ali impactado, né? Com aquele lance dele abrir mão e tal, meio que deixar a família de lado. Mas é isso, é o cara que é tão obstinado assim, que ele tinha ali uma meta, um desafio, um propósito que ele não olhou para o outro lado, inclusive quando, né, precisou ali em algum momento, né, dividir as atenções, ele não pensou duas vezes e focou naquilo que para ele era o propósito da vida dele. Então, assim, como o Rafa falou, né, muitas pessoas acabam até tendo tanto essa convicção, essa paixão, esse foco, que acaba até muitas vezes, né, colocando na balança e priorizando aquilo que deseja, aquilo que é um sonho grande. Mas só para dar uma medida assim, né, do nível de paixão que você tem que ter, a ponto de uma pessoa, né, preferir seguir aquilo, porque era uma paixão dele, era um propósito dele. Mas, claro, cada um vai botar seus valores, né, suas prioridades na balança e tomar as decisões que devem ser tomadas. E não vou passar o pano, não vou falar Steve Jobs é mito, Deus, sei lá o que, não. Assim, o cara errou pra caramba, tem coisa horrível que ele fez. Assim, se a gente pegar cada pessoa que a gente admira e olhar com o microscópio, a gente vê um monte de defeito na pessoa. Né? Então, ninguém é isento de erros e problemas que o cara mesmo causou. Ele errou pra caramba. Então, o que a gente tem que aprender é com o que ele acertou. E com o que ele errou também pra gente não fazer igual. Realmente, obstinação, né, aquela régua. Se for muito para um lado, você vai perder algumas coisas. Vai perder família, vai perder relacionamento. Então, até onde você consegue se entregar sem também causar danos, né? Acho que esse é o ideal ali. Talvez ele tenha passado até do ponto mesmo. Exato. Só para a galera, assim, como eu te falei, né? Um bate-papo, a gente aqui não prepara assim, define um roteiro, perguntas já prontas, não. A gente vai trocando ideia. E o Rafael puxou a questão do Steve Jobs, e é um ponto que a galera tem que ter em mente, assim, porque eu já vivenciei recentemente com empreendedores, né, que fizeram bastante sucesso hoje em dia, lançam livro e tal, passam a ser referência, mas lá atrás, quando eles estavam ali começando e formatando o negócio deles, eu pude presenciar assim, momentos onde, claramente, a escolha deles, eu não julgo, porque é uma escolha particular, mas eu não faria o mesmo, né, de tipo, fim de semana, virar a noite e puxar a equipe ao extremo e trabalhar, então tudo na vida precisa ter um limite, e você aí que está ouvindo a gente precisa botar isso muito na balança. Agora, Rafa, a gente falou muito sobre empreendedorismo, né? Mas eu sei que você está envolvido em várias iniciativas aí voltadas mais ao mundo de startups. Dentro da comunidade Araribóia Vale, a gente gosta de falar muito que não é só um empreendedorismo inovador, né? Não é só empreendedorismo relacionado a startups, a tecnologia e inovação, mas compreende também todos
tipos de empreendedores, né? Não necessariamente aqueles que se envolvem única e exclusivamente com o cenário de tecnologia. Mas eu queria que você falasse, ainda dentro desse cenário de tecnologia, falasse sobre outras iniciativas que você está aí conectado no mundo de startups como Inovativa, né, e outras frentes aí que você tinha, ou tem, ou tinha. Mas queria que você falasse um pouco para quem tem startups, né, para quem está nesse empreendedorismo inovador, nessa frente, e que está começando, dando os primeiros passos, o que eles podem encontrar, não só a nível, né, regional aqui, na esfera mais municipal, vamos dizer assim, Niterói, o estado do Rio de Janeiro, mas o que existe no Brasil, né, que existe uma associação a nível nacional, existem várias aceleradoras. Então, assim, queria que você... Claro que é um cenário, o famoso ecossistema, né, bastante complexo, mas queria que você só explorasse assim, um pouco do... Quem que está começando agora com uma startup, que além da comunidade Araribóia, como a gente está trazendo aqui, Araribóia Valley, o que eles podem esperar assim, de canais ou instituições, não só em Niterói, Rio de Janeiro, mas também no Brasil, que podem apoiar essa jornada, que é muito difícil, muito árdua, muito evidente se ver sozinho, mas, pelo contrário, né, as comunidades são muito acolhedoras, né, são muito receptivas. Então, se você está se sentindo sozinho, ou se você começar a se sentir sozinho nessa sua jornada empreendedora, para analisar um pouquinho, porque talvez seja mais uma questão sua particular de você estar se isolando do que pela característica do ecossistema, porque o ecossistema é bastante acolhedor e existe espaço para você se conectar em várias comunidades diferentes. Então, fala um pouquinho, Rafael, para a galera que está começando a dar os primeiros passos, o que eles podem encontrar assim, de alternativas e possibilidades para eles se conectarem nesse grande ecossistema que tem aí de startups. Legal. Assim, a gente tem um ecossistema muito vibrante hoje no Brasil. Tem muita coisa acontecendo que às vezes a gente nem fica sabendo, mas no Brasil inteiro. Niterói é só um pontinho ali, né, no país, a gente faz bem, mas assim como a Araribóia Valley, tem acho que quase 90, um pouco mais de 90 comunidades regionais de empreendedores ligados à inovação, né, startups. Tem São Paulo, tem na Bahia, São Paulo tem a 011, tem o Sandwich Valley, em Bauru, tem um outro que está surgindo agora, que é o... Esqueci o nome, em São Paulo. Mas, assim, cada estado tem as suas iniciativas, que são comunidades abertas, que recebem e que conectam também com o que está acontecendo em cada estado. Então, é um bom ponto de partida. Você que está aí pelo Brasil, pelo mundo, se conectar com uma comunidade dessa, porque já fica sabendo de um monte de coisa que está rolando. Mas, assim, para quem está começando, tem o Startup Weekend, que é um evento, uma imersão, né, no fim de semana, onde você se une com pessoas que você não conhece, forma um time e sai com um projeto de uma startup e trocando ideias já no modelo bem claro, assim, de começar zerado e sair com um projeto já meio concebido e apresentado para a banca. Então, uma jornada bem legal, você aprende muita coisa, conhece gente, tem mentoria que ajuda. Acontece no Brasil inteiro esses eventos, super acessível, tem online, tem presencial. Sei que vai rolar um em Bauru agora. Eu tive na organização do Startup Weekend Women e o Startup Weekend LGBT, que ia mais, do ano passado. Mas, assim, tem várias edições, acho que são 20 para rolar esse ano no Brasil. É um ótimo ponto de entrada para quem está aprendendo e para quem quer conhecer gente, às vezes preciso de gente para desenvolver meu aplicativo. Então, é uma boa chance de você conhecer pessoas para te ajudar e formar equipe. Além disso, tem as grandes comunidades, né? Tipo a Darwin, que tem aceleração também. Tem o Angel Investor Club, que é uma comunidade de investidores, que eu faço parte lá como embaixador. A Darwin também sou embaixador pelo Rio. Tem a Inovativa Brasil, que é o maior programa de inovação do Brasil, para você pegar uma startup e acelerar ela. Então, tem mentoria, tem educação, tem eventos de ativação, então é bem bacana, um bom ponto de partida também, Inovativa Brasil. Para quem está procurando investimento, tem FCJ, que a gente tem boa relação aqui no Rio, tem Bossa Nova também, que já tem que ser um pouco mais maduro para poder chegar neles, mas tem muita gente. Quando a gente fala de ecossistema, tem sempre os 5 atores-chave lá, né, que são os empreendedores, as empresas já maduras,
os investidores, a academia e o outro... O governo, né? Governo, isso. O governo a gente às vezes esquece, né? Vamos esquecer do governo. Não Mas ele não esquecer de esquece da cara, gente. não. Ele não esquece da Eles gente. esquecem da gente, eles esquecem da gente ou não priorizam a gente. Mas a gente não pode esquecer deles. Então, o ecossistema funciona bem quando essas 5 pontas se juntam e trocam. Então, a academia cria um projeto e chama os empreendedores, que chama os investidores, que chama a corporação. Então, quanto mais ativado essa troca, melhor é o ecossistema abrangente e mais forte o Brasil é em inovação. Então, tem muita gente boa fazendo isso acontecer. O Sábio que está aqui, eu sou um deles também, o pessoal da Araribóia. Vocês quiserem ajudar também a fazer isso acontecer, conecte-se com uma comunidade, né, e participe ativamente, seja voluntário lá do grupo. E eu acho que a gente só vai ter um país mais poderoso, né, mais justo, mais rico, quando esse ecossistema funcionar bem e quando a gente conseguir usar ele no Brasil. A gente tem muita fuga de talento, que é uma coisa a ser combatida. Então, porque às vezes falta oportunidade. Então, a gente tem que fomentar isso e conectar esses 5 pontos para fazer a coisa acontecer bem. E o Rafa, ele comentou de estar em São Paulo, né, de ser paulista, e pelo sotaque deles vocês perceberam isso muito claramente, mas o Rafa está muito próximo, né, do ambiente aqui, do ecossistema de empreendedorismo de Niterói, né? Não só através da comunidade de Araribóia Vale, mas também próximo ali da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. Então, eu creio que o Rafa, principalmente para a galera aqui de Niterói, que é próximo aqui, que já é da comunidade, ou ainda não é da comunidade, mas que está doido aí para se conectar com a gente, queria que você falasse um pouco, Rafa, do que você tem visto aí e de movimentos recentes aí que estão por vir, né, dentro aí desse ecossistema de Niterói, seja ali via UF, né, acontecendo dentro da própria UF, ou no entorno da Universidade Federal Fluminense. Então, fala um pouco aí do que você tem visto, o que você pode falar para a galera aí que empreende, que é daqui da região de Niterói, que pode, de repente, se beneficiar de alguma determinada iniciativa que você esteja aí ciente do que está rolando mais próximo aqui de Niterói. Boa. Niterói está se fortalecendo para virar um ponto ali, um hub muito forte de inovação, uma cidade muito conectada, muito forte em política, até para o governo. O governo ajuda muito nesse sentido, então não posso falar mal deles nesse lado, não. E a UF, né, a Universidade Federal Fluminense, que é uma das melhores do Brasil, apesar das limitações todas, por ser pública, ela também tem esse olhar muito firme na inovação. Então, tem alguns núcleos ali que estão sendo construídos ou estão em funcionamento. Tem a Agir, que é uma agência de inovação e aceleração também de negócios, que funciona em Niterói. Tem o Monite, agora que está surgindo, né, o professor Eduardo Picanso é o líder através do MBA de Gestão Empreendedora, é um dos melhores também do Brasil. E ele me convidou, junto com a Neide Lúcia Almeida, empreendedora de Niterói, e a Suzana Pedrinho do Sebrae, para formar esse núcleo, né, um núcleo que é o Monite, é um monitoramento e ativação de negócios de Niterói. Então, é uma iniciativa nova também da universidade, encostando no mercado, né? Porque aquela coisa da academia ser muito sisuda, se prender muito a processos, acabou criando uma barreira. Então, hoje em dia, a academia está se voltando para o mercado e buscando essa integração. A gente vê isso acontecendo em outras. E o Monite é uma resposta a isso, né? Uma força do mercado se unindo com a academia para ajudar negócios. Então, estou muito contente de fazer parte disso. A gente está até lançando alguns eventos aí, para quem quiser conhecer. Segue lá no @monite.uf no Instagram. Então, são movimentos interessantes que vale a pena se conectar, porque, cara, muita coisa boa surge quando a gente se envolve, sabe? Quando a gente não só escuta, mas a gente se coloca ali para fazer parte. Só puxando também uma linha da UF, eu sou muito grato à UF, sou muito grato ao Picanso, à Neide, porque a minha entrada no ecossistema de inovação se deu por conta da UF. E assim, é bem efeito borboleta, sabe? Contando uma historinha rápida aqui, né? Eu sempre fui um cara muito tímido, sabe? Para gravar um vídeo, era um parto, assim, era um pânico absurdo. Eu até falo isso, assim, que se eu consigo hoje, cara, qualquer pessoa consegue, de verdade. Fazer o que a gente está fazendo aqui era um parto para mim. Então, meu começo empreendedor foi muito pautado nisso, assim, sabe? Putz, essa dificuldade de gravar vídeo, como é que eu faço?
E, não, hoje não, vamos fazer amanhã. Não, semana que vem. Mês que vem. E é uma coisa que eu fiz, acho que foi em 2010, foi fazer podcast. Falei, uma coisa assim, que eu posso me expor, mas nem tanto. Eu juntei os amigos, a gente gravava um podcast, mas assim, coisas mais da visão de profissionais de TI e um pouco de nerdice na época, que era o S3Cast, por causa da empresa de TI que a gente tinha constituído ali naquela época. E foi uma experiência muito boa, e foi me dando força, mas assim, para gravar vídeo sempre foi muito difícil. E aí uma pessoa que me ajudou, né, foi minha noiva, né, a Luciana, e sempre me incentivou, e a gente às vezes precisa disso, uma pessoa do lado que, pô, cara, você consegue, sabe, que dê esse apoio e te corrige ali um pouquinho. Então ela me ajudou muito. E aí a Neide Lúcia, que é uma empreendedora de Niterói, foi uma das pessoas que eu queria conversar para a gente trocar ideia. E a gente conversou, integramos ali forças, e ela é professora da UF. E ela falou, vou fazer uma banca aqui para minha turma do MBA, e estou chamando pessoas do mercado para poder avaliar e trazer sugestões para o grupo. E aí eu queria te convidar. Eu fiquei agradecido e tal, mas eu fiquei meio tenso, né, cara? Eu vou participar de uma banca, sabe, dentro da universidade, E aí fiquei um pouco tenso, mas aceitei o convite. E aí foi um dia lá em março de 2019, ou 2018, ou 2019. E aí fui na banca, e aí na banca que tinha lá esse cara aqui é o João, diretor do banco há 20 anos, o cara que tem MBA não sei aonde, o cara de 75 anos de experiência, a Mariazinha aqui é diretora não sei da onde, Instituto Federal, 35 anos de mercado, esse cara aqui é o consultor de Petrobras e empresas gigantes, e ali é o Rafael Norato, empreendedor, empreendedor de um pequeno negócio. Então fiquei até meio, na época, assim, meio, sabe, tenso, mas eu acho que foi uma boa experiência, eu consegui contribuir muito bem com minha visão. Uma coisa que a gente conversou no início, né, que tem o guru que chegou lá, o bilionário, mas tem esse é o faixa preta, mas tem uma faixa amarela ali, que ele já te ensina muita coisa também. Tem o faixa verde, que está no meio do caminho, que também a gente aprende muita coisa com ele. Então tem muita gente que foca no faixa preta, quando o faixa amarela que vai te ajudar mais agora. Então, nesse caso aí, eu já era faixa amarela, pelo menos. Consegui ajudar a faixa branca, ou talvez faixa verde. Então, às vezes a gente perde esse pessoal de vista por conta da arrogância. Não, quero fazer o cara, quero falar com ele, quero seguir ele. E não é ainda, não tem muita sinergia com o nosso momento. Então, eu acho que é um bom conselho também. E aí participei dessa banca, e aí o professor Picanso, que é o diretor do MBA, falou, a gente está abrindo a universidade para algumas pessoas aqui, a gente quer fazer um formato. E aí eu me integrei com ele também, e a gente começou a dar cursos da Lidero dentro do espaço da universidade. Então foi uma conquista maravilhosa. Até o Sávio também entregou, né, uma palestra lá nesse... Fui falar de automação de marketing, na palestra lá dentro da Universidade Federal Fluminense, foi muito bacana. Aliás, Rafa, queria até aproveitar pegar um gancho sobre isso. Você é um cara que tem uma startup de educação, que está dentro de uma universidade, né, tradicionalíssima, né, e que vê lá todos os desafios que ela tem, como você mesmo citou, né, devido até a questões de ser uma universidade pública, de ter muitos anos, e toda a questão burocrática que existe dentro dela, tem uma maior dificuldade de ser ágil, né, de trazer novidades e inovações para dentro para dentro de sala de aula. Como é que você vê esse desafio, né? Na verdade, como você visualiza isso como uma oportunidade, né? Afinal de contas, se você abriu ali a Lidero há 6 anos atrás, é porque você identificou uma oportunidade na área de educação. Então, como é que você vê esse cenário, enxergando do ponto de vista de oportunidade, né? Porque a gente aqui provavelmente vai conectar e vai alcançar pessoas que também estão empreendendo na área de educação. E para quem já é de startup, isso é muito claro, mas para quem não é, né, desse ecossistema, quando o Rafa fala da visão dele, da visão de oportunidade, de forma alguma ele tem receio em comentar e do tipo, vou guardar isso aqui como um segredo de Estado, isso aqui para mim é importantíssimo, não vou compartilhar com ninguém. Muito pelo contrário. A ideia aqui é que quanto mais a gente consiga compartilhar conhecimento, mais a gente consiga
né, se conectar e ter experiência de outras pessoas, mais a gente consegue enriquecer. E o grande desafio é até que ponto você corre atrás, executa e bota aquilo como uma ação, de fato. E não adianta você ter uma ideia só na cabeça, né, e enxergar uma oportunidade, beleza. Se é uma oportunidade que você visualizou, mas não implementou, de nada adianta. Então, eu queria que o Rafa falasse um pouco dessa... Por ele ter a experiência de estar dentro da UF, né, de estar em contato direto com professores da UF, saber essas dificuldades, esses desafios de ser ágil, de conseguir trazer inovação para dentro da sala de aula, e por ele também ter uma startup na área de educação, como é que ele vê esse desafio e também como é que ele enxerga isso como sendo uma oportunidade para empreender nesse ramo de educação. Boa. Assim, a academia, ela é historicamente mais lenta, né? Por conta do rigor científico, né? De cada ação exigir um longo processo de pesquisa, ou aceitação, né? O estudo por pares, né? Então, é um processo naturalmente lento. E startup é o oposto. É tudo muito rápido. Você cai, levanta rápido e conserta e muda rapidinho. Mas nem provou, nem mais vai dar certo, não sei, mas já estou mudando. E funciona assim mesmo. E é para funcionar assim. Então, quando a gente junta os dois, você cria uma colisão ali, né? Uma colisão de partículas, né? Falando academicamente também. Então, dessa colisão, a gente tem coisas boas que surgem. Porque a gente tem na academia todo o histórico, toda a construção, uma bagagem de anos ali de conhecimento. E na startup, a grande vontade e o desejo de mudar rápido, o desejo de construir alguma coisa e resolver um problema. Então, para quem trabalha com educação, trabalha com o lado humano, eu acho que vale muito a pena se conectar com esses atores da academia, através dos programas que eles geram, ou até ativamente mesmo, propondo formas de testar seu produto, de integrar com a universidade e começar ali uma discussão, porque a educação no Brasil, todo mundo sabe que é trágica, né? Então, a gente só vai corrigir quando a gente criar projetos que funcionam melhor. Não dá para esperar o governo, seja ele qual for, decidir mudar alguma coisa. Então, até lá, as startups já estão fazendo alguma coisa. E tem muito professor de faculdade, muito gestor de faculdade, de universidade, que está ansioso para ver essa integração. Então, só que eles precisam de projeto. Talvez não tenham internamente, talvez não tenham programas internos, mas eles estão ávidos por projetos de fora. Então, às vezes, o que falta é a iniciativa dos empreendedores de procurar esses caras, né? E de forma, assim, sincera, né? Sem megalomania, sem uma arrogância, mas, assim, no sentido real de criar uma conexão. E boas ideias surgem daí. Então, acho que a gente, às vezes, espera muita coisa acontecer. Algumas vezes tem boa sorte de calhar uma oportunidade de surgir, mas também tem que ter um trabalho ativo de procurar essas entidades e mostrar o que você quer fazer e o que você pode fazer. E aí acho que é um bom ponto de partida para quem empreende com educação. É bom saber disso, eu já anotei aqui, porque eu já vivenciei ali a realidade da UF, já lidei ali com programas de extensão. Estou doido para levar algumas ideias relacionadas à análise de dados para dentro da universidade, para ter aí orientações e até uma coisa que eu ouvi falar bastante, e até uma coisa aqui, Rafa, se você tiver também noção disso, como isso acontece, né? Talvez uma pergunta que iria te fazer em off, mas que eu trago o podcast, porque outras pessoas provavelmente podem se beneficiar dessa nossa troca aqui. E se você não souber, não tem grilo nenhum de falar que não sabe ainda se existe ou não. Mas diversas vezes eu ouvi de consultores do Sebrae, né? Aliás, um pequeno parênteses aqui, quem quiser se capacitar, né, investir na sua profissionalização, vamos dizer assim, no seu aprendizado, numa maior capacitação para empreender, super recomendo os cursos do Sebrae. Não só os cursos do Sebrae, mas várias iniciativas do Sebrae, como o Sebrae Lab, por exemplo, que é um que eu fiz finalzinho do ano passado, tem vários consultores muito bons. E aí, nesses programas, né, de capacitação que eles abrem de tempos em tempos, alguns consultores me falaram sobre parceria com universidades, onde muitos alunos gostariam de ter experiências em startups, né? Ou professores também, né, com vontade de orientar e de participar de alguns projetos. E aí você citou durante a sua resposta, né? Você sabe se existe algum programa, até dentro da própria UF, como você está lá mais próximo, né?
programas que viabilizem ou incentivem esse tipo de conexão, ou seja, dos alunos que querem, de repente, vivenciar a realidade de uma startup, ou de professores que querem monitorar ou serem consultores de startups. Eu, por exemplo, como uma startup, teria algum canal desse tipo lá na UF, seja através da GIA, ou seja da pós-empreendedorismo. Existem esses programas, vamos dizer assim, ou iniciativas mais estruturadas para empreendedores como nós procurarem aí esses caminhos? Porque a gente vive também, como você falou, né? A gente se sente muitas vezes sozinhos. E muitas vezes também a gente precisa de braço, né? Gente para estar com a gente para a gente conseguir fazer mais coisas. E ao mesmo tempo eu vi, pois é, o que não falta é trabalho, né? O que falta é braço, falta muito braço e sobra trabalho. E eu ouvindo isso de consultores, poxa, bate lá na porta da universidade, o que não falta é aluno lá querendo oportunidade para empreender ou para vivenciar uma startup. Aí eu fico assim, caramba, não acredito que isso seja uma realidade tão próxima. E a gente querendo aqui tanto e precisando tanto de gente querendo, né, estar com a gente nessa jornada. Você conhece aí? O que você teria a falar para a gente sobre essa questão aí? Sendo sincero, não vi ainda nenhuma iniciativa parecida. O que tem na Uniswan, por exemplo, é um programa de formação para novos empreendedores, né? A Favela Inova. Ah, legal. Mas está muito ligado ao próprio negócio da pessoa, né? Não é nem tanto uma capacitação com uma pré-aceleração ali, mas não é da forma como você falou, sugeriu. Não conheço, sinceramente. Talvez exista, eu não conheço. Quando os consultores falaram isso, eu falei, caramba, tem alguma oportunidade aqui vibrante, que talvez não sirva só para mim, mas pode servir também para o Rafa, pode servir para outros empreendedores, porque saber que nas universidades tem ali gente querendo vivenciar a realidade que a gente está, né, oportunizando, e a gente não ir lá e dar essa oportunidade, é tipo assim, caramba, você tem a faca e o queijo na mão e você não está cortando o queijo para comer ele. Então, assim, quero procurar onde é que tem essa galera aí, porque a oportunidade de aprendizado, né, e oportunidade de crescer junto não falta. A gente tem muita coisa para trocar de experiência e de passar para essa galera que está ali na universidade, né, faminta por querer saber mais e por aí vai. E, Rafa, a gente falou também, eu comentei que, né, na Araribóia Vale, principalmente, não é só empreendedorismo de inovação. Então, a gente vê também na nossa jornada muitos empreendedores que não são necessariamente voltados à tecnologia, à inovação, a ter ali alguma questão relacionada ao uso massivo de tecnologia. Queria que você falasse também um pouco para esses empreendedores, né, o que eles podem encontrar em comunidades como Araribóia Vale, né, ou até em outras comunidades que também podem abraçar a causa, né, podem abraçar ali a necessidade deles, né, abraçá-los e acolhê-los na questão do Give First, né, porque falando um pouco desse conceito do Give First, a gente está aqui muitas vezes se doando e compartilhando experiência e compartilhando aprendizado sem necessariamente demandar nada em troca, né, e pedir nada antecipadamente, simplesmente por passar de aprendizado, passar de experiência. Então, doar primeiro ou dar primeiro, independente do que vai vir de troca. E isso acontece também para pessoas que não sejam uma startup, né? Não estejam ligados ao empreendedorismo inovador. E muita gente acha que não. Não, ali eles só são startups, é um pessoal muito moderninho, não sei o quê, mas longe disso. Aí, o espaço está aberto para pessoas que empreendem. Prova disso é que no programa que foi criado aqui durante a pandemia, que foi a AV Colabora, dentro da comunidade, surgiram casos de empreendedores que não estavam necessariamente relacionados ao empreendedorismo de inovação, né? E a gente trocou ideia ali de gestão, trocou ideia de planejamento, afinal de contas, gestão, planejamento, gestão financeira, marketing, comercial, todo empreendedor, independente, né, do que está entregando e do segmento que está trabalhando, todo empreendedor precisa se preocupar com isso tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que a galera que está escutando a gente aqui, mas que não se conecta tanto com esse segmento de startup, o que eles podem contar aqui, né, com comunidades como, por exemplo, a nossa, da Araribóia Vale. Assim, naturalmente, a gente fala um pouco a língua de startup, né? A gente usa termos, né? A gente fala aqueles clichêsões que o pessoal adora. Pivotar. Então, pivotar, scale up, Startup Weekends. Persona, Startup Weekend, Strand. A gente usa muito termo em inglês porque é lá que veio a sistematização, né? Não tem como fugir disso.
Por quê? Porque a academia, o ecossistema é mais ativo lá. Então, é de lá, a gente meio que importa essa cultura, né? O que eu acho que a gente tem que criar um movimento também para quebrar isso, começar a exportar a nossa cultura empreendedora, né? Eu sou um cara chato e persistente com isso, porque eu defendo e acho que a gente não faz isso bastante. Mas tá com esse ecossistema mais vibrante, eu vejo aí um futuro mais brilhante, onde as pessoas começam a estudar o que a gente faz aqui no Brasil, e não só a gente estudar o que acontece lá fora. Boa bola levantada. Vamos falar sobre isso até antes do fim desse podcast. Polêmica. Mas assim, eu acho que a pessoa que não tem nada a ver com startup, inovação, nem sabe do que a gente está falando aqui, está ouvindo porque, sei lá, tá lavando louça, nem sei o que é isso. Não achou nada melhor, caiu aqui e tá ouvindo. O algoritmo jogou para ela. Eu acho que essa pessoa pode se conectar com a Araribóia e pode aprender, mesmo que a linguagem seja de startup e ela venda paçoca na rua, venda trufa, ou tem uma padaria, ela pode ainda aprender elementos para ajudar o negócio dela. Então, ela pode aprender. Uma padaria pode usar um conceito de persona para o seu negócio. Não tem nada a ver com startup. Você pegar um business model canvas, ele pode ser aplicado a uma pessoa que está vendendo trufa na rua. Por mais simples que pareça, você consegue sistematizar aquilo que vai ajudar a dar uma clareza para o futuro, porque não vai ser aquele mesmo, ela vai vender trufa do mesmo jeito para sempre. Ela pode criar uma inovação em cima disso. Não quer dizer que vai virar uma startup, mas em qualquer negócio dá para você aplicar inovação. E isso é bem-vindo, é isso que diferencia. É por isso que tem tanta loja da mesma coisa, mas a gente gosta de uma ou outra, né? Porque ela inova em algum ponto. O atendimento é melhor, ou o produto é diferente, ou a entrega é especial. Então, existe espaço para inovação sempre. Então, a pessoa pode aprender muito com isso e pode se conectar. Então, mas se ela quiser alguma coisa mais geral, mais para a área dela, eu acho que tem que procurar uma comunidade de empreendedores de pequeno porte, ou de grande porte, ou corporações, ou um clube de CEOs. Assim, tem comunidade para tudo que é gosto. A gente fala de startup porque é o nosso mundo, né? Mas a gente pode ajudar pessoas também que não estejam nesse mundo, e elas podem ajudar a gente também, trazendo a sua visão de fora. A gente pode aprender coisas com elas também. Muito bem lembrado, muito bem pontuado. E sem antes retornar nesse assunto, nessa polêmica que o Rafael levantou, estamos chegando nos nossos finalmente, aqui nos últimos minutos do nosso podcast, mas queria aqui dar a minha opinião e abrir espaço para o Rafa também opinar sobre essa questão do inglês, né, da terminologia, das palavras. Assim, particularmente, eu acho que a gente precisa... É notório assim, que o empreendedorismo no Brasil ainda precisa evoluir, amadurecer bastante, né? E eu acredito fortemente que essa barreira da comunicação é uma barreira relevante, bastante significante nessa questão do avanço do empreendedorismo, principalmente relacionado ao empreendedorismo inovador. Que quando eu vi esse termo empreendedorismo inovador, achei uma ótima maneira para fazer referência e menção às startups, né? A começar pelo próprio nome startup, né? Você já cria ali um tipo de caramba, é uma empresa muito moderna, super conectada, com bababá, e muitas vezes não é. Então, adoro esse termo, que, diga-se de passagem, a primeira vez que eu ouvi foi trocando ideia com o Rafael, onde a gente, querendo colocar alguma questão da Araribóia Vale, ele usou esse termo empreendedorismo inovador, eu achei que tinha tudo a ver. Então, e por que eu acho isso? Dando um exemplo muito prático, recentemente nada, tem uns aninhos já, mas eu estava aqui participando da primeira edição do Startup Weekend em São Gonçalo, onde estava lá rolando e o negócio fervendo lá no evento, e uma pessoa muito humilde, assim, visualmente, né, você dava para ver que era uma pessoa humilde, ela passou na porta e perguntou o que era, né? Que evento é esse? E aí, era um Startup Weekend, eu respondi para ela que era um Startup Weekend, e ela mostrou que para ela não estava claro. E eu procurei, né, outros termos para explicar para ela, sem usar termos em inglês, e tentar deixar mais claro o conceito e a ideia do evento. Então, assim, traduzir, falar de forma muito clara, falar em bom português, tudo que é desenvolvido, tudo que se trabalha, que é o empreendedorismo inovador, que são empresas com grande uso de tecnologia, que querem escalar seus produtos e que usam, né,
fortemente a tecnologia para isso, né? Que é o empreendedorismo inovador, que está por trás do conceito da startup, embora seja uma palavra ou uma explicação mega para uma definição que você poderia encurtar e dizer startup, você consegue expandir e deixar essa mensagem, né? Esse conceito mais claro para muito mais pessoas do que se você dissesse apenas startup. Então, particularmente, eu acho que a gente deveria tentar quebrar ao máximo essa barreira do idioma, tentar falar em bom português bem claro, né, que o Zero to Hero é uma jornada que você vai do zero até um momento que você se vê como um herói ali, porque você vai sair do nada para atingir um nível de reconhecimento, um nível de alcance de resultado, um nível de superpoderes, enfim. Busque termos que você consiga deixar claro para o outro essa mensagem. Então, assim, achei muito legal o Rafa ter comentado isso. Vou abrir espaço aqui para o Rafa falar sobre isso também, que eu sei que ele tem ponto de vista dele em relação a isso. Pode não ser tão radical quanto o meu, mas eu acho que para resultados muito significantes, ou para quebrar barreiras que existem já há muito tempo, e muitas vezes você precisa tomar ações que você não tomou ainda, né? Ou tomar ações mais que mudem a chave de forma mais radical. E eu particularmente acho que se a gente falasse mais de bom português, quebrasse mais essas barreiras de idioma, a gente conseguisse trazer mais pessoas para esse ambiente empreendedor, como o próprio exemplo que o Rafa falou, do Favela Inova, que é um projeto desenvolvido para fazer com que pessoas de áreas de comunidade se conectem e empreendam, né? Empreendam dentro das suas realidades. E você levar para lá uma comunidade, uma comunicação, melhor dizendo, muito estrangeira, com muitos termos em inglês, você já cria muita barreira para a pessoa que já tem barreira para caramba dentro da sua própria realidade. Então, acho que esse é um ótimo ponto. Daria aí, talvez, até um belo assunto, uma bela pauta para um podcast inteiro para a gente falar sobre isso, né, Rafa? Mas é só porque você levantou essa bola e eu adoro essa questão. Acho super necessário para a gente conseguir alavancar e fazer com que essa questão do empreendedorismo alcance muito mais pessoas e consigam fazer com que mais pessoas tenham sucesso dentro das suas realidades. Mas fala aí. Queria saber o que tu acha, Rafa. Eu gostei do seu desabafo aí, gostei. Pô, ficou com cara de desabafo mesmo, né? É uma coisa assim que se defende já, sempre, desde o começo que a gente começou a estar na Araribóia, eu lembro que você é um dos defensores disso. E esse estrangeirismo, né, esse uso de palavras, o pitch, né, pitch, assim, tem dois lados dessa moeda. Primeiro, que eu vejo, é que assim, o Brasil é um país que existe há 500 anos, independente, teoricamente, mas ele ainda tem essa mentalidade de colônia. Então a gente, como povo, a gente ainda valoriza e enaltece o que vem de fora. Se você colocar ali um carrinho de popcorn, ele vai vender mais que o carrinho de pipoca, porque a gente, enquanto povo, a gente valoriza mais porque é como se fosse diferente, é como se fosse importado, importado tem mais valor, tem todo um histórico também econômico disso, a indústria brasileira, né, do século passado teve problemas, teve falta de incentivo, eu entendo isso, mas essa mentalidade persiste. Né? O que você coloca ao nome brasileiro vende mais do que um nome brasileiro. O nome estrangeiro vende mais que o nome brasileiro, especialmente em inglês. Essa cultura, eu sinto que está mudando nessas últimas décadas. A gente está recuperando um pouco desse orgulho nacional, esse orgulho de falar as palavras que a gente usa no dia a dia como produto. Então, acho que a gente está mudando isso. Então, esse uso no nosso ecossistema, né, de startup, não sei o que lá, Weekend, Zero to Hero, não sei o que lá, blá, 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 ele também é um reflexo desse colonialismo que a gente ainda passa e de ter origem externa, né? Isso veio de fora e a gente está importando para cá. Então, acaba sendo reflexo disso. Por outro lado, tem palavras que são intraduzíveis. Né? Como é que eu traduzo pitch? Para tudo que ele significa, numa palavra simples, sabe? Também é complexo esse lado. Mas eu acho que a gente vai conseguir mudar essa realidade não artificialmente, não chamando de fim de semana de empresa inovadora, não chamando de discurso ao invés de pitch, não chamando de matriz fofa ao invés de análise SWOT. Mas, assim, quando a gente começar a produzir, de fato, esse material que vai ser exportado, quando começar a ter lá uma metodologia que um professor brasileiro criou e que vai ser usada lá na Europa,
Então, eles que vão chamar de análise brasileira e não o contrário. Mas isso vai levar tempo, bastante tempo. Então, eu acho que a gente está nesse meio do caminho. Por outro lado, se a gente traduz tudo ao pé da letra, ou tenta traduzir o melhor que a gente puder, a gente não está criando empreendedores mundiais, empreendedores sem barreiras. Se o cara aprende que é matriz fofa no Brasil e ele viaja, ele vai demorar a conectar aqui a análise SWOT lá fora, né? SWOT análises. Então, a gente não pode também isolar e criar uma barreira. Falar, não, a gente vai proteger vocês aqui, a gente vai traduzir tudo para te deixar confortável. Então tem essa questão, porque a gente também tem que preparar as pessoas para se conectar com o mundo inteiro. Se eu falar que é SWOT aqui, o cara vai entender na China que também é SWOT. Então, é bem delicada essa questão, porque envolve várias coisas. Mas, por outro lado, aquelas pessoas que não têm acesso nenhum hoje à tecnologia, à língua inglesa, então, como é que você chega para ela e exige que ela fala Business Model Canvas, sabe? O cara, às vezes, não consegue nem falar isso. É difícil para a gente falar. Então, cara, é muito delicada essa questão. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né, como sempre. Eu acho que a gente tem que mostrar, tem que facilitar o acesso, tem que falar, ó, o nome disso aqui é Business Model Canvas, mas você pode chamar de painel de modelo de negócios. Mas, assim, acho que dando as duas opções para deixar claro que o nome mundial é aquele, mas a gente também pode chamar internamente da versão traduzida, não trocar um pelo outro, porque você está dando acesso para a pessoa que não tem acesso à língua, está mantendo o termo da sua origem, que ele vai poder usar se ele se comunicar com o cliente externo, não está, né, isolando ele do mundo, e, ao mesmo tempo, enquanto a gente faz essa tradução, esse acompanhamento, a gente tem que valorizar a criação do material nosso e valorizar o que vem daqui. Não só esperar a referência de fora, mas olhar internamente o que as pessoas estão criando aqui e começar a exportar isso. Não olhar com, sabe, de canto de olho. Ah lá, Florianópolis está fazendo modelo nisso aqui. Mas já existe o chinês, o europeu, sabe? A gente tem que valorizar o que é nosso. Então, acho que a gente tem esses dois trabalhos pela frente. Vai levar anos até que a gente consiga chegar na medida, porque é cultural, né? Mudança de cultura leva gerações até se modificar. Mas eu tenho um otimismo aí. Eu acho que muita coisa a gente já superou nos últimos anos, até de justiça social. Então, isso também a gente vai superar em algum momento. Vai levar tempo, mas dá para a gente resolver. Um ótimo exemplo disso que você está falando, Rafa, a gente falou várias vezes aqui do Favela Nova, talvez a gente vale a pena a gente trazer aqui algumas pessoas ali da Uniswan e as demais aí, demais instituições envolvidas nessa iniciativa, mas é levar para o pessoal da comunidade um programa criado e pensado, né, para a comunidade, como foi o Favela Nova, ao invés de levar um Startup Weekend, né? Ou seja, você criou ali um formato para aquela comunidade. Você não trouxe, importou um programa que é todo feito, pensado lá para fora, com a cabeça lá de fora, com a realidade lá de fora, você criou algo para aquela comunidade ali, para aquele pessoal, dentro de uma realidade específica. Então, acho que é bem por aí, né? A questão que o Rafa levantou, essa necessidade de a gente valorizar o que é criado aqui e vendo que tem valor para as pessoas daqui, que não necessariamente se vê lá para fora encaixa em qualquer realidade daqui de dentro. E a gente sabe que não é bem assim, né? Rafa, o papo foi ótimo. Precisamos terminar por aqui. Esse é só o nosso primeiro piloto aqui dessa nova temporada do Papo AV. Mas a gente não pode se despedir sem antes você falar um pouco dos seus perfis, né? Afinal de contas, quem quer saber aí um pouco mais da Lidero, quem gostou dessa história aí de superpoderes, explorar meus superpoderes, conhecer superpoderes que eu nunca pensei que eu tivesse, talvez eu tenha. Quem quiser saber mais sobre isso, onde é que pode encontrar mais da Lidero e também mais sobre o próprio Rafael, né? Quem quiser trocar ideia contigo, onde te encontra? Valeu, Sábio. Adorei o papo. Acho que foi bacana retomar esse nosso podcast que estava meio paradinho lá. Verdade. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Acho que é isso, né? Às vezes a gente tem desejo de fazer alguma coisa há muito tempo, mas demora para sair, demora para fazer. Mas tem hora que você tem que falar, pô, vamos fazer? Vamos. E senta e faz como você pode, como você consegue, no tempo que você tem. E isso também se aplica a muita coisa nossa. A gente deseja muita coisa grande, muita coisa distante, e às vezes tem que começar do jeito que você consegue,
A coragem é importante. A coragem talvez seja o melhor superpoder do empreendedor. Né? A inquietude para começar os negócios, mas a coragem para trilhar. E essa coragem que também abre portas. A gente ganha oportunidades assim. Né? A coragem que eu tive de ir na banca, fazer avaliação de projetos, me abriu várias portas que eu nem tive ideia depois. Assim, foi efeito borboleta mesmo. A coragem que a pessoa tem de fazer a primeira venda, a primeira ligação, o primeiro vídeo que ela grava, o primeiro podcast solo que ela faz. Então, essa coragem tem que persistir. Eu acho que o principal superpoder que a gente tem que praticar todo dia. E tem que praticar mesmo. E para quem quiser saber mais sobre esses superpoderes que a gente tem, e sobre tudo que a gente faz no Lidero, convido vocês a conhecer no site lidero.com.br, ou então @escola lidero nas redes sociais. Temos TikTok também, mas a gente não usa, que eu não consigo dançar no TikTok. Vou ter que contratar alguém para fazer isso. Vou usar o projeto do Sávio lá para chamar a gente da UF. Tem que desenvolver esse superpoder, Rafa, dançar, cara. Que para você é um poder extra, assim, né? Seria um superpoder. Oh. Acho que tá mais para Kryptonita esse poder aí. Mas, e para você que quiser saber mais sobre esse mundo de inovação, de negócios, conecte-se também com a Lidero e com a Araribóia Vale, que é a comunidade de Niterói para o mundo, mas com alcance global. Tem membro lá da Itália, tem gente de tudo que é canto. Então você vai ser acolhido, vai poder contribuir para o ecossistema e vai poder também aprender e praticar mais para o seu negócio. Então se conecte aí com comunidades, saia do quartinho, né? Esqueça esse mundo de eu consigo sozinho, não preciso de ninguém, só dos meus gurus, e bota a cara na rua, bota a cara nos grupos, e não só fique de ouvinte também, mas seja ativo nas coisas, sabe? As pessoas precisam, o mundo precisa de mais gente que lidere as coisas. Até a brincadeira com o nome da Lidero tem a ver com isso, né? Eu lidero, então cada pessoa que diz que eu lidero, ela faz mais, ela faz a coisa acontecer. O mundo precisa de líderes, o Brasil precisa de líderes, o seu negócio precisa de líderes. Então a gente tem que começar a liderar mais e só ouvir menos. Então é isso que eu deixo de recado. Agradeço muito o espaço, fico muito contente de estar aqui iniciando e estaremos nos próximos aí. Isso aí, Rafa. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo aí, por estar junto com a gente aqui, ter se colocado à disposição para trocar ideia com a gente. Espero vê-lo novamente aí muitas vezes nas próximas edições desse nosso primeiro podcast dessa primeira temporada, né? Uma temporada de retomada do nosso Papo AV. Foi muito bom falar contigo. E essa dica final, né? De que seja o seu próprio agente de inovação, né? Seja o seu próprio ali inovador, o seu próprio líder, o agente de mudança. Seja você mesmo. Não fique esperando que outros façam por você. Obrigado, Rafa. Valeu para quem está nos acompanhando aí. Acompanhe, siga a gente nas nossas redes sociais, na Araribóia Vale, arariboiavale.niterói.br, nas nossos perfis no Instagram, no YouTube, enfim, que a gente vai aí continuar com outros episódios fazendo aí o nosso podcast de empreendedor para empreendedores como vocês. Obrigadão. Obrigado, Rafa. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.